Pensa só, acordar um belo dia e descobrir que de alguma forma você virou um inseto gigante. Pois é, essa é a premissa impactante da obra-prima de Franz Kafka, A Metamorfose. E hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história, que é bem estranha, mas ao mesmo tempo muito poderosa, para tentar entender o que ela diz sobre o que é afinal ser humano. E o livro já começa assim, sem mais nem menos, com uma das frases de abertura mais famosas da literatura. Kafka simplesmente nos joga junto com o Gregor direto nesse pesadelo. Não tem preparo, não tem explicação nenhuma, é só a realidade fria, crua, dessa nova vida completamente absurda. Então, vamos entrar nesse despertar tão inquietante. Pensem bem, uma pessoa se transforma num inseto monstruoso. Qual seria a primeira coisa a se preocupar? Pois é, para o Gregor não é o corpo novo. São as preocupações do dia a dia, as ansiedades de antes. E é justamente esse contraste, esse choque entre o bizarro e o supercomum que faz o começo desse livro ser tão fascinante. E o Kafka não economiza nos detalhes, viu? A descrição do novo corpo do Gregor é muito vívida. Ele fala das costas duras, tipo uma armadura, o abdômen castanho, todo dividido em gomos, e um monte de perninhas finas que não param de se mexer sem controle nenhum. É uma transformação física que dá arrepios, de verdade. Mas o mais incrível, a grande ironia da história, é que, mesmo com essa aparência, a mente do Gregor continua a mesma. Ele tá lá, preso na rotina e nas preocupações de antes. Ele não tá desesperado por ser um inseto, não. Ele tá preocupado em perder o trem, em como vai encarar o chefe, como vai pagar as dívidas dos pais, basicamente, como vai continuar sustentando a família. E a coisa toda só piora. Porque o horror, que era só dele, privado, está prestes a virar público. O mundo lá fora, representado pelo chefe dele, está literalmente batendo na porta para saber do atraso. E agora, não tem mais para onde correr. O confronto vai acontecer. E a reação do chefe? Nossa, diz tudo. Não tem um pingo de compaixão, de preocupação. É só terror puro. Ele sai correndo e, naquele momento, a última ponte que o Gregor tinha com a vida profissional dele é queimada para sempre. Tá, mas e a família? Como eles reagem? Bom, a primeira reação do próprio pai não é de acolhimento de jeito nenhum. É um ato de violência. Ele não trata o Gregor como filho, mas como uma praga que precisa ser empurrada de volta para o escuro. É um sinal bem assustador do que estava por vir. Então, Gregor se torna um prisioneiro no próprio quarto. O mundo dele encolhe até caber naquelas 4 paredes. Só que esse isolamento todo acaba causando uma outra metamorfose, uma bem mais sutil, a da própria família dele. E essa transformação fica muito clara na irmã dele, a Brit. No começo, ela é a única aliada, a única pessoa que mostra um pouco de compaixão. Mas com o tempo, o fardo de cuidar dele vai pesando, sabe? E a empatia dela vai virando ressentimento. Até chegar ao ponto em que ela mesma é quem vai exigir que ele seja removido. E a violência do pai também escala, chega a um ponto em que ele ataca o Gregor diretamente, jogando maçãs nele. Uma dessas maçãs fica presa nas costas do Gregor e começa a apodrecer ali. Essa maçã é muito mais que um machucado, né? É um símbolo, uma lembrança constante e dolorosa da rejeição da família. Mesmo com tudo isso, mesmo se sentindo cada vez pior, Gregor se agarra com unhas e dentes à sua humanidade. Ele ainda encontra um pouco de conforto nas coisas do passado, nos móveis do quarto, na foto de uma mulher que ele tinha na parede, no desejo de ouvir a irmã tocar violino. São pequenos fragmentos que provam que o homem que ele era ainda estava ali, debaixo daquela casca. E tudo isso nos leva, então, ao ponto de ruptura. É aqui que acontece a última e desesperada tentativa do Gregor de se reconectar. De se conectar com a família, com a beleza, com a arte, mas é uma tentativa que vai levar ao rompimento final, sem volta. O que acontece é que ele ouve a irmã Gretchen tocando violino. E aquela música, ela mexe com algo muito profundo dentro dele e o atrai para fora do quarto. É um momento que mostra de um jeito muito tocante que a sensibilidade dele, a capacidade de sentir emoção, ainda estava ali, bem viva. Só que a aparição dele quebra a pouca paz que existia na casa. A família tinha arrumado uns inquilinos para ajudar com as contas, né? E a visão do Gregor, claro, deixa os homens em pânico total. Eles ameaçam ir embora sem pagar, o que colocaria a família numa situação financeira desesperadora.
E tem um momento rápido, quase um piscar de olhos, em que o pai parece pensar: será que tem um jeito de conversar com ele, de chegar a um acordo? Mas essa ideia some tão rápido quanto veio. Para eles, a aparência do Gregor já tornava qualquer tipo de comunicação impossível. E aí vem o golpe de misericórdia. E vem justamente da Gretchen, a irmã que um dia cuidou dele. Ela se recusa até a usar o nome dele. Passa a se referir a ele apenas como aquilo. A desumanização ali chegou no nível máximo. A decisão da família estava tomada. Gregor precisava desaparecer. E com isso a gente chega na parte final, o alívio da morte. O fim da história é tão desolador quanto o começo. Depois de ser totalmente rejeitado pela própria família, o Gregor, ele simplesmente desiste. E a morte dele, quando finalmente chega, não é vista como uma tragédia. É vista como um alívio. Completamente derrotado, Gregor volta para o quarto pela última vez. E o mais interessante é que, nos seus momentos finais, não existe raiva. Só uma lembrança silenciosa, cheia de ternura e amor da família. Ele morre quando o dia amanhece. Um fim até que pacífico para uma existência tão atormentada. E o contraste aqui é chocante. A morte solitária do Gregor, no escuro, é o que permite que a família dele saia para um passeio sob o sol. É como se a morte dele fosse o passaporte deles para uma nova vida. Finalmente estavam livres do fardo que ele tinha se tornado. A cena final do livro é de uma frieza impressionante. Com o Gregor morto e esquecido, os pais olham para Gretchen e não enxergam uma filha de luto. Eles veem uma oportunidade. Percebem que ela cresceu, se tornou uma moça bonita e que já é hora de arranjar um bom marido para ela. O pensamento deles imediatamente se volta para o futuro. O ciclo da vida e da utilidade das pessoas continua. E no fim fica essa pergunta no ar, uma pergunta que incomoda, né? Ao se livrar do Gregor, que era visto como um monstro, será que a família se libertou? Ou será que eles é que perderam a própria humanidade no caminho? Fica a reflexão. Talvez a maior metamorfose da história não tenha sido a do Gregor, mas sim a da família dele. Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.